Gente, por que que os registros são tão importantes para a escrita do relatório? Um relatório, quanto mais específico ele for, mais rico ele é. Quanto mais eu consigo colocar informações que o leitor, pode ser um leitor que nem conhece a criança, tá? Pode ser um leitor que nem conhece a criança. Ele vai lendo, vai lendo, vai lendo, e ele vai tendo a impressão de que ele está enxergando essa criança, que ele está enxergando isso que a criança está fazendo. Mais qualificado é esse relatório. Porque se eu escrevo informações que são genéricas, que poderiam ser para qualquer criança, esse meu leitor vai pensar, tá, né? Tá bom, mas eu não entendi o desenvolvimento da criança. Eu não entendi que ela teve uma trajetória que ela entrou lá em fevereiro assim e que agora nós estamos em novembro ela tá saindo assim. Eu preciso contar essa história. E a história é individual. Mesmo entre gêmeos, por exemplo. A história é individual. Cada um tem o seu jeito, cada um tem suas preferências, cada um tem suas vivências, mesmo que estejam na mesma turma. Cada um tem mais afinidade com alguns colegas. Cada um prefere brincadeiras, explorações, lá no fundamental, áreas do conhecimento diferentes, mesmo sendo gêmeos. Então, se eu tenho 31 crianças na minha turma, eu tenho 31 histórias. Se eu tenho 12, eu tenho 12 histórias. Se eu tenho 7, eu tenho 7 histórias. A gente está conseguindo contar essas histórias? Com registros genéricos. Ou, pior ainda, sem registrar, eu vou só lembrar. Não, o Felipe é muito dedicado. Felipe é um ótimo aluno. Felipe construiu o conhecimento no decorrer do semestre conforme o esperado. Tá, legal. Não consegui entender nada da história do Felipe com essas frases. Porque essas frases poderiam ser para o Felipe, para o Augusto, para a Valentina, para a Amanda, para a Roberta. Vocês entendem? Quanto mais específica aquela história, mais significativo esse relatório. E o que me possibilita escrever essa história específica são os meus registros. Porque aí, quando eu sento o bumbumzinho na cadeira, né? Ou bumbumzão, depende. E eu começo a escrever os relatórios, eu faço esse movimento aqui, ó. Ah, é Valentina? Deixa eu ver. Ah, Valentina aqui. Então, Valentina foi assim, começou assim, parará, parará, parará. Ela disse isso aqui. Nas apresentações de trabalho ou da pesquisa, ela se envolveu nisso, nisso, naquilo. A família também contribuiu dessa forma. Ah, existe aqui uma questão, né, que a gente precisa ter bastante cuidado com a Valentina, que é talvez uma lacuna, uma deficiência, parará, parará, que é essa aqui. Ah, pois é, mas em relação a isso, quando ela entrou lá em fevereiro, tava assim, mas depois aconteceu tal e tal coisa, agora ela ficou assim, aí ela começou a fazer psico, papapá. Vocês entendem? Se eu não tenho registro, vocês acham que eu vou lembrar nesse nível de detalhamento? Não vou, gente. Vocês não vão lembrar porque vocês não têm só a Valentina na turma. Vocês têm a Valentina e mais um monte de outra criança. É ou não é?